Vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje, onde a verdadeira história do maior e mais engenhoso trapaceiro da mitologia vai finalmente vir à tona. Esqueçam logo de cara aquela ideia de uma mera vítima dos deuses. A trajetória épica que a gente vai explorar aqui lembra muito mais um filme de assalto e uma rebeldia sem limites do que um mito tradicional. É super comum na nossa cultura lembrar daquela imagem clássica de um homem eternamente empurrando uma pedra gigante morro acima. Mas o que pouca gente sabe é que essa punição extrema não foi só um ataque de fúria divina do nada. Na verdade, isso foi o desfecho lógico, a culminação de uma vida inteira de rebeliões absurdas arquitetadas pelo rei e maior golpista de todos os tempos. A linhagem de um trapaceiro. Para entender a complexidade dos crimes, a gente precisa primeiro olhar de onde veio esse rei, o grande fundador de Corinto. A palavra astúcia define Sísifo perfeitamente. Ele definitivamente não era um mortal qualquer. Ele era filho de Éolo, o deus dos ventos. E olha só o detalhe mais revelador. Ele era descendente direto de Prometeu. Ou seja, a esperteza, a intromissão e o talento para o engano eram heranças de família, corriam ali no sangue divino dele. Aqui a gente consegue ver brilhantemente essa impressionante árvore genealógica de golpistas famosos. É uma linha contínua de rebeldia, começando lá com Prometeu roubando fogo dos deuses, passando pelo nosso Sísifo chantageando divindades, estendendo-se até Autólico e o lendário Ulisses. E tem um detalhe fascinante nos textos antigos. O próprio Sísifo reivindica a glória de ser o verdadeiro pai do herói Ulisses, tirando esse título de Laerte. Para se ter uma ideia, quando alguém queria ofender Ulisses de verdade na época, o xingamento era justamente chamá-lo de filho de Sísifo. Os golpes crescentes. Vamos avançar e ver como toda essa ousadia se constrói numa série de esquemas que bagunçaram a ordem do Olimpo para sempre. A audácia dele foi escalando de um jeito absurdo ao longo do tempo. Tudo começa com um esquema ousado de chantagem, aí a coisa foge do controle indo para o sequestro da própria morte, depois uma fuga impossível do Tártaro e culmina no último grande golpe contra o maior ladrão daquela época. O primeiro grande golpe rolou quando Sísifo, se metendo onde não era chamado, acabou sendo testemunha ocular de um crime divino. Um belo dia, ele simplesmente viu a águia do todo-poderoso Júpiter cruzando os céus e sequestrando a jovem Égina. E como Sísifo estava sempre procurando tirar proveito de tudo, é claro que ele não ia guardar esse segredo de graça, né? Ele foi direto no par desesperado da moça, o rei Asopo. Sísifo entregou a localização dela e dedurou o Deus Supremo sem pensar duas vezes, mas exigiu um pagamento altíssimo por essa informação valiosa, uma fonte de água limpa e inesgotável para a sua própria cidade, Corinto. Bom, como era de se esperar, Júpiter não ia deixar isso barato e ficou absolutamente furioso com essa traição. E como punição, adivinha quem ele enviou atrás de Sísifo? Ninguém menos que a própria morte. Só que Júpiter mal sabia que estava preparando o palco para o truque mais inacreditável que o mundo antigo já viu. Agora, pensem comigo no absurdo dessa situação. Quando a morte chegou para capturá-lo, Sísifo não só conseguiu escapar, como ele simplesmente atacou, amarrou e acorrentou a morte. Ele fez da ceifadora a sua prisioneira. Qual foi o resultado disso? Ele literalmente esvaziou o reino de Plutão, criando um mundo onde absolutamente nenhum mortal conseguia morrer. É surreal, um simples mortal parando todo o ciclo da vida e da morte com as próprias mãos. Só que brincar com as regras do universo tem seu preço. E isso exigiu uma intervenção cósmica pesada. Júpiter, atendendo aos apelos de um desesperado Plutão no submundo, teve que mandar Marte, o deus da guerra. Marte libertou a morte à força dessa humilhação. E logo depois arrastou o nosso trapaceiro lá para o fundo da masmorra mais sombria dos infernos, o temido Tártaro. A fuga do submundo. Só que a masmorra impenetrável do submundo era, para os olhos astutos de Sísifo, apenas mais uma salinha trancada, esperando para ser hackeada por esse mestre das fugas. Antes de bater as botas e descer os infernos, ele já tinha orquestrado um esquema genial. Primeiro passo. Ele mandou a esposa, em segredo, não fazer nenhum funeral ou prestar homenagens. Segundo passo. Ao chegar lá embaixo, ele deu um show encenando uma indignação profunda na frente de Plutão por não ter sido velado. Terceiro, com uma lábia de dar inveja, implorou por um passe provisório para voltar à vida e castigar a esposa por essa ofensa. E o quarto passo, ele voltou para os vivos, ignorou completamente a promessa de retornar e viveu de boa até a velhice. O ladrão de gado. Depois de fazer o senhor do submundo de palhaço e quebrar sua promessa na cara dura,
Sísifo pôde envelhecer tranquilamente e ainda teve tempo de bolar uma última e magistral jogada. Ele começou a notar algo muito esquisito. O rebanho de gado dele estava encolhendo a cada dia, enquanto o rebanho do seu vizinho, Autólico, que, a propósito, era um notório golpista filho de Hermes, crescia de forma muito suspeita. Sísifo ficou com a pulga atrás da orelha e resolveu aplicar o que a gente pode muito bem chamar de a primeira ciência forense da história. A ideia dele foi de uma genialidade absurda. Ele marcou a parte de baixo dos cascos de cada um dos seus animais com letras em relevo. Então, conforme o gado era roubado e levado embora na surdina da noite, cada pisada na terra deixava literalmente uma confissão carimbada no chão, dizendo: Autólico me roubou. Pego no pulo com as provas carimbadas e inegáveis ali no próprio chão, Autólico não teve outra saída a não ser devolver tudo. Mas o mais doido dessa história é que o ladrão achou o truque de Sísifo tão impressionante, mas tão brilhante, que os dois acabaram virando grandes amigos. E diz a lenda que foi por causa dessa amizade inusitada que Sísifo se envolveu com a filha de Autólico, gerando assim o astuto herói Ulisses. O clímax, a punição eterna. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega, né? A morte natural finalmente encerrou a carreira de golpes dele aqui na Terra, e os deuses que não tinham esquecido as humilhações de jeito nenhum estavam lá embaixo esperando com sangue nos olhos para acertar as contas. E aí surge um baita problema para Júpiter e companhia. Como, afinal, a gente pune, de verdade, um mestre do escape? Alguém que foi capaz de sequestrar a própria morte e já tinha driblado todo o sistema de segurança máxima do submundo não uma, mas 2 vezes. Então, o ponto crucial que muita gente deixa passar é o seguinte: condenar Sísifo a rolar aquela enorme pedra morro acima não foi só um castigo sádico e aleatório da parte dos deuses. Foi uma medida de segurança super calculada. Era literalmente a única forma viável de manter a mente e o corpo do maior hacker da mitologia exaustos e 100% ocupados o tempo todo. Assim, ele nunca teria tempo, energia ou cabeça para planejar sua terceira fuga espetacular. E para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão instigante. Os deuses pesaram a mão para tentar quebrar o espírito de Sísifo definitivamente. Ele sofreu uma punição terrível, sem dúvidas, mas será que toda essa ousadia e astúcia não renderam a ele algo muito maior, algo que ressoa com a própria natureza rebelde da humanidade? Sabe, talvez, com os seus truques inesquecíveis e sua recusa absoluta de aceitar os limites, Sísifo tenha conquistado uma imortalidade lendária na nossa memória que nem mesmo Júpiter poderia apagar. O que vocês acham? É de se pensar, não é verdade?